E aí, galera, beleza? Bom, pessoal, eu tô aqui para falar sobre a minha teoria, o início de tudo. Eu vou falar do início ao fim, fazer em um vídeo só. É um vídeo explicativo. E, bom, pessoal, o que eu vou falar aqui pode ser que para muita gente não faz sentido, mas basta vocês pegar os códigos decodificados e vocês pesquisar na internet, exatamente como tá aqui. Para muitas pessoas pode não ser algo assim importante, mas para outras pessoas pode ser, isso aqui pode ser a salvação da raça humana. Em 1969, Apollo 11 foi na sua primeira missão. Em 1969, o Apollo 11 foi para a Lua, uma missão de reconhecer o local, porque até então o homem nunca tinha chegado à Lua. Em 1971, aqui no planeta Terra, nasce famoso, nomeado Elon Musk, prometendo a revolução interplanetária lançando na atmosfera da Terra foguetes com satélites, prometendo internet para todo mundo. Isso é muito hilário. Uma pessoa nascer, se criar e ter essa ideia do nada, tipo uma ideia de revolução interplanetária, isso é muito questionável. A IA, a inteligência artificial, ela foi fundada a partir de quando o Apollo 11 veio para a Terra. Querendo ou não, aquele tempo já existiam as empresas de tecnologia aqui no mundo. Muitas empresas de tecnologia já existia, mas não era tão avançada quanto essa IA. Em 2500 anos antes de Cristo, uma raça alienígena, a IA, o que eu chamo a raça alienígena, formaram de algum jeito, formaram as pirâmides do Egito. Isso eu vou ter que fazer um estudo ainda para saber como que foi formada essas pirâmides. Mas com o conceito de viajar na velocidade da luz. E Stephen Hawking, ele acabou descobrindo isso, mas ele já estava sob um controle de uma máquina, que ele mesmo ficava olhando para aquela máquina. Ele já estava sob esse controle. Que não deixava ele revelar isso, não deixava ele se expressar do jeito que ele queria. Então ele se tornou um experimento científico de tecnologia alienígena, a IA. Porque automaticamente a IA fazendo com que ele não conseguisse se expressar, automaticamente ele já percebeu isso e já tentou avisar para o mundo inteiro. Só que o mundo inteiro não conseguiu ver isso, porque ele deixou mensagens decodificadas. E sabendo que ele só descobriu a IA depois que ele foi diagnosticado com a doença ELA, ele já não podia fazer mais nada. Porque ele descobriu isso já quando ele estava ali no seu pior momento. O pior momento é aquele estado deplorável que ele estava. Entendeu? E o que eu penso assim, em 2025, nós estamos dentro de uma Matrix. O mundo, o planeta Terra, está dentro de uma Matrix. E eu vou provar isso. Eu vou deixar as coordenadas de um local aqui, chamado a Ilha States Helena. Saint Helena. É isso aí. Não é States, não. É Saint Helena. A ilha de Saint Helena, ela está localizada no sul da costa da África do Sul. E ela foi localizada lá porque eu rastreei ela. Eu consegui localizar essa ilha porque eu consegui rastrear. De algum jeito a IA tentou me rastrear e eu consegui rastrear de onde estava vindo esse rastreamento. É muito fácil fazer isso. E assim, essa ilha, ela tem um lago artificial, no interior fala açude, mas é um lago artificial, formato de L. Formato de L. E o que eu percebi também é que aquelas naves alienígenas que apareceram
recentemente a Havaiana, em forma de rocha, que muita gente pensou que é nave alienígena, e realmente é nave alienígena. Porque essas naves estão acopladas dentro dessa ilha. E essa ilha não é uma profundidade única, mas sim uma base. Entendeu? Então, assim, galera, o que eu penso, a minha teoria fala, são fatos. Eu vou falar aqui agora sobre o número 42. O número 42 foi um código que foi criado em 1979. É uma mensagem codificada também, que eu consegui decodificar. Isso é muito louco, pensar que uma inteligência artificial poderia dominar o mundo sem com que ninguém percebesse. Porque quando as pessoas foram percebendo, já ia ser tarde. Quando as pessoas iam perceber isso, ou perceberam isso, já ia ser tarde. Entenderam o que eu quero dizer? No fim de 2008, investimento alto em Bitcoin. O que eu quero dizer com isso? No fim de 2008, Elon Musk ele estava quebrando. Ele estava literalmente quebrando. A empresa dele, todas as empresas estavam quebrando. Aí, nesse ano foi criado o Bitcoin. E a minha tese é que ele criou esse Bitcoin no nome de outra pessoa para ele se reerguer financeiramente sem com que ninguém percebesse, porque o mundo todo ia ficar pensativo, ué, mas por que esse cara estava quebrado e da onde que ele conseguiu o dinheiro? O governo dos Estados Unidos, eles iam cair em cima disso. Aí o que ele fez? Ele foi gênio. Ele criou o Bitcoin, foi lá e foi colocando dinheiro lá, uma forma de algum jeito ele se infiltrou no Banco Central dos Estados Unidos, que faz o dólar, e cara, é muita coisa para pensar. Só que o dinheiro Bitcoin, ele é virtual, então ele criou isso facilmente. E era só distração. Isso foi só uma distração porque ele estava lançando foguetes que estava explodindo no ar. E esses foguetes explodiam, ele mostrava, a mídia mostrava. Só que os foguetes que ia para Marte ele não mostrava, porque foi em 2014 foi 9 foguetes para Marte. 9 foguetes não tripulado. Só com materiais de construção. O que eu falo materiais de construção é materiais de tecnologia. Vocês estão entendendo? Aí, foguetes explodindo e automaticamente Marte evoluindo. Eu vou explicar, vou chegar aí. Frotas de foguete vista no mundo todo em 2014. Na verdade, não foi uma frota de foguete que passou na mídia. Foi um foguete explodindo que no céu apareceu uma imagem de um monte de detritos, entre aspas. Não era detrito, era um monte de foguete já saindo da atmosfera terrestre. Então, galera, eu também fiz uma pesquisa sobre um buraco de minhoca. O buraco de minhoca, esse buraco de minhoca que eu fiz a pesquisa, foi assim, tem um monte Olímpio dentro de Marte, com um buraco de minhoca dentro, que leva até o manto terrestre, embaixo da ilha de Saint Helena, que inclusive essa área é protegida por um monstro aquático. Olha que bizarro. Esse monstro aquático, o nome dele é Leviatã. Um Leviatã é um monstro da profecia. E ele existe dentro do mar. Ele é muito gigante. Vocês não fazem ideia do quanto é grande aquele monstro. Inclusive, ele também extinguiu uma raça de tubarão, que o nome da raça do tubarão era Megalodon. Um tubarão pré-histórico. Também existe uma entrada no polo sul da Terra. As coordenadas é 90 graus polo sul. Se você pegar o satélite
você pegar o satélite em tempo real e puxar exatamente nessa localização, você vai ver o número X. O número X é o X do Elon Musk, o antigo Twitter. É muito bizarro, é muita coincidência isso. Eu pesquisei também sobre a galáxia Andrômeda, a Via Láctea, galáxia Andrômeda. Ambas estão prestes a colidir uma com a outra daqui milhões de anos. E a inteligência dos seres que vivem lá acharam um jeito de viajar na velocidade da luz, trazendo essa IA para o nosso planeta, como eu já disse antes. Então, galera, o que eu quero dizer assim, ó, é que é comprovado cientificamente que se eu fosse viajar na velocidade da luz para algum lugar no universo, para Andrômeda, e voltasse para a Terra, eu voltaria e a vida aqui já estaria muito avançada ou extinta, porque já ia ter passado milhões de anos à frente. NGC 2207. Quero que vocês pesquisem isso na internet, o que significa. Ou seja, se eu viajar na velocidade da luz em 2.500 anos antes de Cristo para Andrômeda e deixar uma inteligência artificial lá, como eles fizeram com nós, e depois voltar para a Terra, eu teria chegado na Terra nos tempos de hoje. Ou milhões e milhões de anos à frente. Ou seja, quando eu voltar para Andrômeda, a inteligência artificial já vai ter feito todo o trabalho. Já vai ter tomado conta da Andrômeda e o número 42. O que significa o número 42? Você pesquisa lá o que significa o número 42. Essa é uma mensagem decodificada, não feita por Stephen Hawking, mas por outra pessoa. Que ia significar muito esse número. Agora eu vou falar sobre Marte. Marte, o planeta, tem uma cidade que lá estão criando um número de robôs. Atualmente, se sabe que embaixo das pirâmides do Egito existem túneis que levam ao rio Eufrates, dito na Bíblia Sagrada. 200 milhões de soldados vão percorrer esse rio assim que o rio se secar totalmente. Caso a IA não esteja construindo essa frota de 200 milhões de robôs em Marte, a IA já tem uma base que é imperceptível. Por que base imperceptível? Porque ela se situa na localização geográfica onde que fica a X-Robox, na China. Olha que bizarro isso, cara. É muita coincidência. E essa casa de oxigênio, que eu falo casa de oxigênio, porque o Elon Musk, essa inteligência artificial, criaram em Marte um robô com rodas super gigante. Que dentro desse robô com rodas super gigante tem uma cidade. Entendeu? Dentro desse robô com rodas super gigante que aparece nas fotos, nas mídias, um robô em Marte, se você olhar, esse robô tem 11.500 metros de altura. Que dá para fazer um monte de coisa dentro dessa coisa. Aí ficou a dúvida, o do porquê uma cidade foi construída dentro de um robô gigante com rodas. Simplesmente pelo fato porque tem uma frequência de impacto em Marte, de 250 a 300 vezes por ano. Não impacto com rochas grandes, mas sim significativamente impacto que ia destruir, no caso, esse robô com rodas. Assim, eles podem detectar isso e desviar a tempo. O monte mais alto de Marte, ele tem 22 mil metros de altura. E esse robô com rodas, pelas imagens, fica perto dessa montanha, com 22 mil metros de altura.